Bom dia, Josemar Gonçalves da Silva. Eu até, como eu disse para vocês que nós iríamos falar sobre Daniel, eu até tentei fugir do assunto, mas o Espírito Santo me compeliu a continuar nesse mesmo assunto e me trouxe à memória que falar só de Daniel vai ficar um tanto quanto vago. Eu tinha dito, também estou corrigindo, que eu tinha dito que é mais ou menos 400 anos antes de Cristo que tinha tido a deportação do povo de Israel para Babilônia, mas na verdade foram 618 anos antes de Cristo, começando por Jeremias, passando em Ezequiel e Daniel. Esse período histórico foi marcado, porque Jerusalém foi sitiada e o jovem rei Joaquim, não sei se por covardia, por medo, ele rendeu-se voluntariamente. Até, de certa forma, foi uma forma sábia, porque assim ele impediu que fosse pior do que já foi. Mas, na verdade, falando de Jeremias, tudo começou lá atrás. Jeremias, quando foi escolhido para ser profeta, Deus falou que levaria ele às nações e a grandes reinos. E ele não seria um profeta para falar coisas macias, coisas que a pessoa queria ouvir. Ele levaria palavras de confronto, palavras de conserto. E Jeremias, ainda um jovem, ele ainda tenta contender, ele fala, mas Senhor, eu sou jovem, sou uma criança. E o Senhor fala com ele, Jeremias, não diz tal coisa, porque a tua idade eu sei. Não pensa você que eu te chamei sem saber quem você é, porque antes de que você fosse formado no ventre, eu já sabia quem você seria hoje. Porque no tempo que nós chamamos de hoje, Deus já sabia de tudo, porque a onisciência de Deus, o que a gente chama de eternidade, na verdade é tudo fora do contexto que nós entendemos de tempo. Deus não vive atrelado a tempo. Isso é eternidade, é o que eu entendo como eternidade, é quando não existe nada que atrela a tempo. E, e Deus fala com Jeremias, eu já te conhecia antes de que você fosse formado no ventre, então não diga tal coisa. Porque aonde eu mandar tu irás, e aonde o que eu mandar você vai falar. Deus já conhecia o interior de Jeremias, Deus já conhecia Jeremias, antes mesmo de Jeremias se conhecer. E Deus fala para Jeremias numa outra ocasião. Muitos dizem que Jeremias foi em espírito, mas ele não foi levado em espírito. A palavra diz bem claro, o Senhor chegou para Jeremias e falou, tu vai, desce à casa do oleiro, que lá te mostrarei. Assim Jeremias fez, Jeremias foi, desceu, e lá ele ficou observando o que o oleiro fazia com o barro. Era toda aquela dinâmica de roda, barro, pés do oleiro, rodando aquela roda, é redundante, mas é assim que se fala, ele rodando, e o vaso se quebrava, o oleiro tornava a fazer outro vaso novo, o vaso não ficou legal, ficou torto, ele quebrava, fazia de novo, e aí o Senhor fala com ele, tá vendo, Jeremias, como é o barro na mão do oleiro? Assim és vós, Israel, nas minhas mãos. Ou seja, Israel já estava numa apostasia de tal forma que tinha necessidade de um agir sobrenatural com urgência. E toda vez que a igreja, vamos dizer assim, porque antes não tinha essa nomenclatura igreja, era povo, hoje nós temos a nomenclatura igreja, que é de Atos para cá, mas vamos usar o novo. Toda vez que a igreja sai do trilho, Deus precisa se posicionar,
porque senão a igreja se perde. O que Deus falou, muitos vão tirar como mentira. A verdade vai ser dita, a verdade vai ser a que o povo falar. Porque o povo, nós temos um péssimo defeito. Nós hoje ouvimos, nos alegramos. Minutos ou dias depois, a gente ouve uma palavra dura que contradiz aquilo que a gente ouviu. É como se a gente deixasse de crer. A gente já se esfria. E com Israel antigo não é diferente. A gente precisa entender que nada mudou. Tudo é igual. O tempo passou para nós, mas tudo é igual. Hoje nós estamos enfrentando uma apostasia talvez maior do que Israel enfrentou. Porque são pessoas congregadas, pessoas dentro da igreja, pessoas que professam a fé, mas na verdade estão se tornando fariseus. O farisaísmo está tomando conta. São os religiosos. E Jesus não chamou ninguém para ser religioso. Por isso houve essa necessidade do povo ser levado para ser confrontado. Tanto que Nabucodonosor, quando leva todos em cativeiro, ali o povo começa, quando vê em duras penas, o povo começa a olhar para o alto novamente. O povo começa a olhar para Deus como Deus e pedir socorro. Porque Deus tem prazer nisso? Não, Deus não tem prazer nisso. Mas o povo só olha para o alto quando embaixo ele não encontra mais nada. Quando todos os seus recursos falham, aí o homem olha para o alto. Então, porque se a igreja, se o povo tiver os seus olhos espirituais fitos em Deus, seja na bonança, seja na escassez, seja na doença, seja na saúde, Deus não vai precisar intervir. Porque o seu relacionamento com Deus, ele é íntimo e ele é sincero a todo instante. Então Deus está sempre observando. Mas quando você começa a vacilar, e Deus não quer perder o teu povo, porque nós estamos debaixo de uma palavra, e debaixo dessa palavra ninguém foge. Se você está debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, ela vai se cumprir, quer você queira, quer você não. Ela vai se cumprir. E esse período histórico foi marcado por uma atividade entre os profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Como eu tinha dito para vocês, estou pedindo perdão até porque eu errei, e não foi 400 anos antes de Cristo, foi mais ou menos 618 anos antes de Cristo, que Jerusalém foi sitiada de uma forma voluntária, porque o rei Joaquim voluntariamente se entregou. E todo Israel foi levado a cativeiro. Uns foram assassinados porque se resistiram, outros não. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, como fizemos menção outra vez, eles eram jovens estudiosos, inteligentíssimos, tanto que foram lá dentro do reinado, dentro da monarquia de Nabucodonosor, eles foram escolhidos entre outros também da mesma estirpe, vamos dizer assim, do mesmo quilate deles, foram escolhidos entre todos para sobressair ali. Porque o rei, ele não queria qualquer um dentro do teu reino. Ele não queria qualquer um servindo à mesa. Ele não queria qualquer um chegando perto da sua esposa, dos seus filhos. Ele não queria qualquer um circulando dentro do templo. Essa é a grande verdade. E nesse contexto todo, Daniel foi enfrentando, vamos falar de Daniel foi enfrentando problemas, porque ele primeiro foi compelido, foi
decretado que eles tinham que comer durante um período de tudo que o próprio rei comia e bebia. Mas ele, sabiamente, já tinha caído em graça com o copeiro, ele fala assim, mas não seria, será que eu posso te pedir que não comamos e não bebamos dessas coisas? Porque ele não disse, mas na época não era, na época não é pecado comer carne, nem hoje é pecado comer carne. É contra a lei de Deus, beber não é pecado. O pecado é você não saber a procedência daquilo ali que você está comendo. O errado é você comer coisas oferecidas a ídolos. E isso tinha muito no reinado de Nabucodonosor. E Daniel inteligentemente falou que comamos legumes e bebemos água. Mas Daniel, você está me pedindo dura coisa. Se o rei descobrir que vocês, no final do período, ele olhar para vocês, se ele olhar para vocês e vocês não tiverem igual os outros, foi aonde Daniel fala para ele assim, porque nós não podemos viver por vistas. Essa é a grande diferença. Nós não podemos viver por vistas. E eles viviam por vista. Tanto que ele falou para Daniel, se o rei vê vocês diferente dos outros, é a minha cabeça que está a prêmio. E Daniel fala para ele assim, então façamos o negócio. Se dentro de tal período estabelecido entre eu e você, quando você vir nesse período que nós não estamos bem, eu aceito o que foi ordenado. Mas se você olhar para nós e a nossa aparência com mesmo igual aos outros, eu te peço, siga então do jeito que eu estou te pedindo. E dessa forma foi feito. Quando ele veio olhar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que também aderiram a esse propósito, eles estavam em aparência muito melhores do que os outros que comeram do banquete do rei. O que a gente pode trazer isso para a Igreja de Cristo hoje em dia? Não se polua com as coisas da Babilônia. Não se polua com coisas da Babilônia. A Igreja de Cristo precisa ser imaculada, precisa ser sem manchas. Porque nós não vivemos por vista, quem vive por vista são eles. Eles vivem por vistas. Nós não temos que ser iguais a ninguém. Quem é igual são eles querem ser iguais. É um regime igualitário, onde todo mundo tem que ser igual a todo mundo. A moda dita regras, a sociedade dita regras. Mas nós cristãos, nós que conhecemos a palavra, nós entendemos que nós fomos escolhidos para sermos sal da terra e luz para este mundo, não o contrário. É o mundo que tem que olhar em nós e a diferença que for vista em nós sirva para eles de exemplo. Por que nós perturbamos e incomodamos tantas pessoas nesse planeta? Pela diferença. Uns chamam a gente de fundamentalistas. Pregamos a palavra de Cristo. Somos praticamente crucificados todos os dias. E isso é bíblico. O próprio Cristo falou que por amor a mim vocês serão injuriados. Por amor a mim vocês serão perturbados, caçados, massacrados, humilhados. Ele não disse diferente. E para nós não sermos lançados novamente em cativeiro, como muitos a mundo afora estão sendo lançados em cativeiro, não em cativeiro físico, mas em cativeiro de porta aberta,
sendo proibido de falar o evangelho, sendo proibido de andar com a Bíblia até embaixo do braço, como se isso fosse exemplo de santidade. Mas até isso incomoda as pessoas. Nós somos taxados de querermos sermos melhores do que os outros, mas o povo mais massacrado é o povo de Deus, é o povo que prega a verdade, é o povo que prega a palavra. A gente não pode nem mais dizer que a palavra é a verdade e a vida, a palavra é a salvação, porque se dissermos isso, parece que estamos confrontando, enfrentando alguém, estamos afrontando alguém. E na verdade, nós estamos falando o que Deus, o que Jesus nos ordenou a falar. E me traz a lembrança agora, na época de Noé. Jesus falou que os dias que viriam seriam piores do que o dia de Noé, do que de Sodoma e Gomorra. Porque a gente iria falar e eles não iriam entender. No contexto ainda entre Jeremias, Ezequiel e Daniel, a gente vê que Ezequiel também, ele foi levado, Ezequiel sim, foi levado em espírito para um vale de ossos secos. Ossos secos representa pessoas que estão vivas, mas por dentro estão mortas. Não sabe nem para que propósito elas servem. E Deus fala para Ezequiel que ele seria levado para um povo, ele falaria para um povo, não de um povo com uma língua diferente, ou seja, nós estamos sendo compelidos a pregar para quem já entende da palavra, para quem já conhece o Evangelho. E esses tempos, o Espírito me faz ver que nós vamos ser chamados, somos chamados para pregar novamente para quem já se converteu. Essa é a grande verdade. Quem diz convertido, muitas das vezes está precisando se converter mais. Realmente voltar ao primeiro amor. Conhecer o verdadeiro evangelho. Não é evangelho de prosperidade, não é teoria de prosperidade, não é teoria de teologia, melhor dizendo, de prosperidade, teologia disso e daquilo, não. Nós precisamos pregar a palavra como ela o é. Não existe meio termo. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou você segue a Cristo ou você não segue a Cristo. Não existe outro meio. Não existe entre esses dois termos, seguir e não seguir, não existe meio termo. Ou você segue ou você não segue. E isso é muito categórico, isso é muito explícito na palavra. Não seja nem morno, não seja, é melhor que seja frio ou quente, porque morno eu não quero. Morno simboliza uma pessoa que fica em cima do muro, que não se posiciona. Tudo que ouve, guarda, ou ouve tudo, e guarda de tudo. Não é seleto no que ouve, não é seleto no que fala, não é seleto no que vê. Não faz seleção. De tudo vai se alimentando. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, isso é bom, isso também é bom, isso também é bom. Ah, mas se ele está falando é bom. Ah, mas se aquele está falando é bom. Ah, mas se aquele outro está falando também é bom. Não é assim. O Evangelho não é assim. A palavra de Deus não é assim. Ela não é assim. Se você quer ser alimentado da palavra de Deus, procure buscar a palavra de Deus. Muitos que não conhecem a palavra de Deus estão aí querendo ensinar. Ensinar a quem conhece a palavra de Deus. Eu não posso falar de direito porque eu não fiz direito. Eu não posso falar de medicina porque eu não fiz medicina. Eu não posso dizer que o médico errou na anamnese dele, nem na conduta dele, porque eu não fiz medicina. Eu não posso dizer que um advogado advogou uma causa errada, porque eu não fiz e não conheço direito. Então, que direito tem pessoas estarem discutindo sobre o Evangelho se elas não fizeram teologia?
Elas não experimentaram um encontro com Cristo. Muito do contrário, são pessoas de outras religiões, porque Cristo não é religião. São pessoas de religiões querendo falar do nosso evangelho, querendo ditar regras para nós evangélicos. E muitos evangélicos seguindo esse caminho. Ah, mas parece que é bom. Mas a Bíblia diz: há caminhos que para os olhos parece bom, mas no final vai te levar à perdição. Não diz que os caminhos vão parecer bons e vai te levar para bons lugares. Te diz que caminhos vão parecer bons, mas vão te levar para a perdição. Nós precisamos, novamente falo e repito, voltar a nossa mente, voltar o nosso coração, pedir que o Espírito Santo realmente, nós tenhamos o Espírito Santo de Deus na vida da gente, porque só o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos direcionar e vai nos ordenar a caminhos. Não me lembro do nome do autor, mas tem um livro que foi citado ontem, eu gostei muito do pequeno trecho que a pessoa disse, que existem pessoas rasas de conhecimento querendo falar com profundidade. Como também Jesus tinha todo e tem todo o conhecimento, mas ele falava raso, suave. Jesus nunca agrediu ninguém, Jesus nunca apontou ninguém. Ele veio para fazer a diferença, até porque ele veio, porque nesses confrontos todos que o homem mesmo procurou, muitos se desviaram. Muitos se desviaram. Jesus teve que resgatar Zaqueu, Jesus teve que resgatar a Samaritana e Samaria inteira, Jesus foi à ilha de Gadara resgatar o Gadareno, Jesus teve que ir passar no templo de Betesda para resgatar aquele homem que estava prestes a se entregar à idolatria, que tem muitas igrejas que levam até esse nome, Templo de Betesda, mas nem sabe o que significa o Templo de Betesda. Jesus resgatou o cego de Jericó, porque eram pessoas, porque ele disse, como ele disse para Cananeia, eu não posso agora tirar da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Porque no judaísmo ele poderia ter dito, eu não posso tirar dos filhos para dar aos cachorros, mas ele não queria falar com ela dessa forma, porque não era dele, da essência humana e espiritual dele dizer isso, dessa forma. Porque ela chegou para ele expondo uma situação, eu não aguento mais, Jesus, tem misericórdia de mim. A minha filha sofre endemoniadamente. Ela poderia ter pedido misericórdia pela filha, mas ela pediu por ela porque ela já não aguentava mais aquela situação. Ela não aguentava mais aquela situação. Jesus fala para ela, mas não convém que eu tire dos filhos e dê aos cachorrinhos. E ela ousadamente diz, mas Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Ô mulher! Aí ele já não fala nem mais cachorrinho, nem cachorro, já chama de mulher. Ô mulher! Como tu quiseres, assim será. Então, como estou falando, Jesus ele veio para resgatar as ovelhas de Israel que estavam perdidas. Até a cruz, ele seguiu a risca ao propósito a que ele veio. Mas após a cruz, se estendeu para todos nós. Mas só que aquela mulher não podia esperar até ele ser
crucificado, ressuscitar, para ela pedir misericórdia. Agora Zaqueu, a samaritana, com os samaritanos todos, o cego de Jericó, entre outros cegos, todos os outros resgates que foram feitos, importava que fosse feito por ele, porque o farisaísmo tinha dominado Israel de tal maneira que não dá para acreditar que um sacerdote seria capaz de se comover e ir resgatar. Porque diz a lei que uma pessoa, uma vez desgarrada, expulsa do contexto, vamos dizer assim, excluída do contexto judaico, judaizante, ele só poderia ser resgatado por um sacerdote. E a dureza do coração dos fariseus era tão grande, porque eles se achavam conhecedores absolutos da lei, que eles não davam ênfase ao espiritual. Então não dá para acreditar que eles teriam voluntariamente essa sensibilidade de resgatar ninguém, até porque até hoje a maioria deles não acredita que Jesus veio. Por aí vocês já veem. E quando, um exemplo que eu vou dar, que eu já falei, quando Zaqueu subiu na árvore brava, muitos dizem que Zaqueu subiu para ver Jesus. Na verdade, ele subiu para que Jesus o visse. Tanto que Jesus, ele não chamou, Jesus olhou e viu e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir na tua casa. Porque Zaqueu necessitava, Zaqueu era conhecedor da lei. Embora todo errado, ele conhecia a lei. E ele acreditou, eu digo acreditou no verbo presente, ele acreditou ele acreditou que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Ele não esperou para depois. E Jesus, como sumo sacerdote, ele tinha e tem toda a autoridade para resgatar quem ele quiser. Ele quebra protocolos para resgatar quem ele quiser. E Zaqueu, ele inteligentemente percebeu o que estava por acontecer. Ele, conhecedor das profecias, correu para ser visto. Jesus chamou, foi dormir na casa dele, ali houve conversão, ali houve resgate, ali houve cura, tanto que ele falou: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo até 4 vezes mais o que eu roubei. Porque ele tinha consciência do que ele tinha feito. É diferente de muita gente hoje. Ah, mas o que eu fiz não é tão grave assim. Todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Se pecarmos porque pecamos, corramos enquanto é tempo. Porque a própria palavra diz: filhinhos, se pequeis, lembra que diante de Deus vocês têm um advogado. Então, se você pecou porque você é humano, mas não se esqueça, não se esconda atrás do seu pecado, não seja covarde. Como Adão foi, não se esconda. Confesse o teu pecado enquanto é tempo. E eu digo, igreja, se posicione novamente como igreja. Saia das 4 paredes. Não se aprisione a 4 paredes. Não estou dizendo para todo mundo sair das suas igrejas. Estou dizendo, metaforicamente, para vocês não ficar ligado somente em 4 paredes. Pare, pense que fora de 4 paredes existe um mundo que depende de você. Existem pessoas que dependem do teu falar. Existem pessoas que dependem do teu conhecimento, ainda por mais básico que seja dentro da teologia, dentro da palavra, mas está precisando, porque tem pessoas que não conhecem nada. Tem pessoas que não conhecem nada. Conhece de TikTok, conhece de YouTube, conhece de WhatsApp, Facebook, mas não conhece de Jesus. Conhece vários ídolos, mas Jesus não conhece. Às vezes até a pessoa, quando se vê em apuro, fala assim: sangue de Jesus tem poder, mas fala
como se fosse um sotaque. Não tem o gaúcho que fala tchê, o mineiro que fala uai, tem um monte de gente que fala o sangue de Jesus tem poder, só por falar. Mas não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento de o quanto o sangue de Jesus tem poder. O quanto o sangue de Jesus pode curar, libertar, abrir visões, abrir audições, transformar vidas, que é o mais importante. Jesus não veio para mais nada, ele veio transformar vidas, resgatar vidas, tirar vidas das trevas. Comecei falando de Jeremias, passei por Ezequiel, falei um pouquinho de Daniel, mas olha onde eu estou. Para você ver como nós somos conduzidos pelo Espírito. Nós criamos um roteiro, nós criamos uma trajetória, mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito, nós falamos o que Ele manda, o que Ele nos governa, o que Ele nos direciona. Hoje, com certeza, muita gente que pode ouvir esse áudio, se você clicar aí no compartilhar, se você clicar aí no curtir, se você clicar no sininho, se você curtir a página, esse áudio pode chegar a muito mais gente. E muito mais, se você comentar aí com o nome da pessoa, com o pedido de oração para a pessoa, esse áudio pode chegar a mais pessoas que precisam ouvir da palavra que liberta, da palavra que cura, da palavra que restaura. Esteja você na condição que estiver. Por mais improvável que a sua situação te envolva, ou que você esteja sendo envolvido, que você foi envolvido e se tornou uma pessoa improvável, até aos teus próprios olhos, Jesus tem poder para te curar. Jesus tem poder para mudar a tua situação. Jesus molda caráter. Eu não estou dizendo que você, da noite para o dia, como foi com Paulo, será com você. Mas pode ser. Você aceitar Jesus não é uma mágica, que você vai aceitar Jesus, o velho homem morre, o novo nasce, e você não vai ter mais vontade, você não vai ter mais desejo, você vai ver tudo diferente. Pode ser instantâneo, mas pode não ser. À medida que você vai se entregando, à medida que você vai fortalecendo o espírito, ele vai governando sobre as tuas vontades, ele vai governando sobre a tua carne. Carne é a alma, o cenário, o palco das emoções. Eu não falo sobre emocionalismo, porque o evangelho não é emocionalismo, não é misticismo, onde é um pula-pula, um cai-cai, não, é libertação, palavra liberta. Deus não faz nada por fazer, simplesmente por fazer, existe propósitos. E o propósito que nós temos hoje é nos unir, unirmos em oração um pelo outro, pela cidade, pela nação, pelo país. Nós temos um propósito muito maior do que simplesmente viver por viver. É viver para o outro, se dar para o outro. E quando eu digo se dar para o outro, é querer para o outro o mesmo que você quer para você, ainda que o outro não entenda quando tu falar. Porque quantas vezes eu já ouvi, mas eu pertenço à religião tal, mas eu pertenço à religião tal. Eu não estou pregando religião. Jesus não é religião, embora do latim religião é religares, seria Jesus o único que veio com o propósito de religar o homem novamente ao propósito de Deus. Mas enfim, para não cairmos no embate de religião essa, religião aquela, eu falo só de Jesus. É o único que salva, cura e liberta. Para não ser redundante, eu peço a vocês que deixem os seus comentários, clique no sino, clique no curtir, segue essa página para que ela chegue, como eu disse, a mais pessoas que estejam precisando de ouvir isso agora, porque não importa quando ela vai ouvir,
Porque no que nós entendemos como tempo, para Deus não existe. Deus é atemporal. Nós conhecemos tempo. O hoje é para mim. Mas esse áudio pode alcançar pessoas daqui 200 anos, vamos dizer assim. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, embora os sinais nos dizem que está às portas, mas vamos confiar que realmente esteja à porta. Porque nós precisamos, mas antes que ele volte, nós precisamos levar a palavra a todas as pessoas. Só assim ele voltará. Porque essa é a promessa. Quando todos ouvirem falar dele, ele voltaria. Para que ninguém tenha desculpa assim, eu nunca ouvi, ninguém nunca me falou, eu não sabia como seria. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Fique na paz, que Jesus vos abençoe, que o Espírito Santo vos direcione, em nome de Jesus Cristo.